Abra sua Bíblia no livro de Jó e deixe aberta no livro de Jó. Pode começar lá pelo capítulo 1. Não vou ler todo o texto, porque vai demorar muito ler os 42 capítulos, mas eu vou pregar sobre os 42 capítulos de Jó. Não sobre os 42, mas sobre boa parte, falando sobre conceitos equivocados. Vamos orar? Pai Santo, nesta manhã eu quero adorar o Senhor, quero glorificar ao Senhor, quero bendizer o Senhor, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, conhece, ó Deus, as fraquezas, as debilidades, as falhas, os cansaços, os medos, os retrocessos, os recuos, alguns propositais, outros impostos, mas de qualquer forma, Senhor, Tu conheces tudo a nosso respeito, e eu quero me colocar diante do Senhor nessa manhã, ó Deus, quando vamos refletir na Tua palavra, que ela seja fonte de vida, que ela seja fonte, ó Deus, de sabedoria, que ela seja fonte, ó Deus, de cura, de libertação. Pai, no nome de Jesus, eu verdadeiramente peço ao Senhor que nos ajude. Quantas vezes nós nos sentimos tão vazios para entregar qualquer coisa, Senhor. Mas eu peço que o Senhor possa multiplicar o azeite. Eu peço a Deus que o Senhor possa fazer com que nós saiamos daqui saciados. Não porque havia óleo na botija o suficiente, ó Deus, para saciar a fome, mas porque o Senhor é capaz de multiplicar o pouco azeite que temos. O Senhor é capaz, ó Deus, de fazer com que nós sejamos cheios, apesar da fraqueza, da vulnerabilidade, Senhor, dos instrumentos. Ó Deus, eu me coloco na Tua presença, eu peço que o Senhor continue tratando o nosso coração. Deus, a minha oração nesta manhã, Deus, aqui junto à Tua igreja, é que o Senhor nos dê um coração manso e humilde. Ó Deus, que o Senhor nos dê um coração como o Teu. A Tua palavra, Senhor, nos diz que o Teu coração é manso e humilde. Então eu peço também essa mansidão e essa humildade do Senhor. Ó Deus, eu oro pedindo que em nome de Jesus o Senhor nos alcance nesta manhã aqui. Que o Senhor fale a nossa mente. Que o Senhor descanse a nossa mente. A minha mente especialmente precisa de descanso nessa manhã, Senhor. Ó Deus, para que a pregação da Tua palavra não seja entediosa, fadigante, cansativa, mas que ela seja, Deus, conduzida pelo Teu Espírito Santo. Eu peço uma mente dinâmica, eu peço um coração quebrantado. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, a fluência, Deus, na comunicação. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Aqui eu não vou dar bronca não, mas esses camaradas que estão fazendo esse barulho lá fora atrapalha, não? Pelo amor de Deus, estão desde cedo aí, desde as 8 da manhã, isso aí cansa. Jó capítulo 1 então, versículo 9 a 11. Jó capítulo 1, versos 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, sem intenções, sem razões, ou nessa linguagem arcaica da Revista Atualizada, debalde teme a Deus?
Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vou começar com esse texto aqui. Quando nós lemos o livro de Jó, nós somos apresentados a uma história tão difícil, mas tão difícil. São crises e dramas tão agudos que alguns têm dificuldade de acreditar nisso, por isso, inclusive, creem que o livro de Jó é apenas uma novela, não foi uma realidade. Não é essa questão que eu gostaria de tratar aqui. O que eu queria de alguma maneira observar é que o livro de Jó é um livro que nos fala sobre o sofrimento, e o sofrimento é sempre difícil. Sempre difícil falar sobre sofrimento, é sempre difícil nós observarmos alguém que sofre. Sofrimento é alguma coisa que inquieta a alma. A Bíblia diz que Jó, não obstante o fato de ser um homem íntegro e reto, ele sofreu demais. Seu sofrimento foi um sofrimento intenso. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua estabilidade financeira, ele perdeu sua saúde. A única coisa que Jó não perdeu foi o temor que ele possuía a Deus e a sua sinceridade diante de Deus, mas o restante Jó perdeu tudo. E o livro de Jó, ele não é fácil de entender. Quando você vai lendo esse livro, você vai percebendo que em alguns textos a gente entra em crise. Quando você lê os amigos de Jó, é crítico. A gente nunca sabe se deve pregar sobre as palavras dos amigos de Jó. Eu duvido que um pregador aqui já não se questionou. Quando passa por alguns textos de Jó, você fala assim, cara, isso aqui dá um bom sermão, só que é dos amigos de Jó. Aí você pensa assim, será que esse cara estava com a razão? Então, só o João Jacó que prega sobre os amigos de Jó, né, João? O resto não prega, porque é difícil. Você não sabe se o que eles estão falando, embora pareça bonito, inclusive eu vou usar um dos textos aqui para a gente refletir. Então, existem muitos equívocos, me parece que existem muitos equívocos no livro de Jó, e vale a pena a gente observar alguns deles e pensar a respeito. E o primeiro que eu gostaria de destacar é em relação ao equívoco de Satanás. Satanás se equivocou quando ele está desafiando o Senhor Deus, porque de alguma maneira ele faz uma acusação a Deus, e a acusação que ele faz a Deus é essa que está no versículo de número 9. No diálogo com o Todo-Poderoso, Satanás diz: acaso, porventura, Jó teme a Deus sem intenções? Será que não existem razões por detrás do temor que Jó tem do Senhor? A Bíblia diz que Jó era homem íntegro e reto. Um dia eu vou refletir com os irmãos sobre os estágios do nosso coração, porque Jó entra nos estágios do coração, porque é possível nós termos um coração reto e não termos um coração íntegro. É o que nos ensina Amazias. O rei Amazias, diz a Bíblia, era um homem que tinha um coração reto, fazia o que era reto diante do Senhor. Olha que nó que isso dá na nossa cabeça. Está em 2 Crônicas, se não me engano, capítulo 25.
que Amazias fazia o que era reto, mas não com interesse de coração. Então é possível você ter o coração reto, mas não ter integridade de coração. Jó era um homem que tinha integridade e retidão. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro e reto, que ele se desviava do mal, via o mal e dava a volta. Ele não passava do lado do mal, não se arriscava diante do mal. Diante disso, quando ele perde tudo, depois que Satanás tem a permissão de tocá-lo, de tocar nos seus bens, a questão é, será que Jó está temendo a Deus sem que isso seja puro? Será que o temor de Deus, o temor de Deus que há em Jó é puro o suficiente? Ou existem segundas intenções? Satanás chega a dizer: o Senhor o cercou de todos os lados, o Senhor o protegeu, o Senhor colocou ao redor dele uma cerca de proteção. Quase que Satanás diz assim: até eu. Dessa forma, até eu. A casa dele, tudo quanto ele tem está protegido. É óbvio que esse homem vai temer ao Senhor dessa maneira. E Deus aceita o desafio, não a acusação, mas o desafio. Aliás, foi o próprio Deus quem fez o desafio a Satanás. Porque quem pergunta primeiro é Deus. Ele diz: observaste meu servo Jó? Deus, de fato, olhava para Jó e sabia que o coração dele era reto e íntegro. Acho que faltava apenas uma coisa, mas não é agora que eu quero dizer isso. Mas ele tinha um coração reto e íntegro. E Deus não desafia Satanás, diz: você observou meu servo Jó? E é daí que nasce a acusação. Ele diz: o senhor está querendo jogar com Jó? Jó só é como ele é, íntegro e reto, porque o Senhor sempre o protege. O Senhor sempre o guarda. A família dele, a casa dele está sempre protegida. O equívoco de Satanás é acreditar que todas as pessoas servem a Deus por causa das bênçãos de Deus. Ele acredita nisso. E ele joga com isso, eventualmente. Que todas as pessoas servem a Deus por causa das bênçãos de Deus. E essa foi a acusação que ele fez. Tire as bênçãos e ele vai te abandonar. Deixe de cercá-lo com essa proteção e o Senhor verá que ele vai blasfemar contra ti. E o Senhor responde: eu vou ficar com Jó. Eu acredito, eu tenho certeza que ele me serve porque me ama. Ele não me serve por causa dos benefícios que eu tenho dado a ele. O equívoco do inimigo foi acreditar que Jó servia a Deus apenas por interesse nas bênçãos de Deus. Satanás nunca acreditou na possibilidade de que alguém possa servir a Deus por amor a Deus. Para ele, quando alguém se aproxima de Deus, se aproxima com um interesse escondido. E o inimigo acusa Jó de servir a Deus com essas segundas intenções, com esse interesse escondido. Infelizmente, nós vivemos um tempo de um evangelho muito raso, onde de fato igrejas estão cheias de pessoas que servem a Deus por interesse. Onde a pregação não é uma pregação que enfatiza a cruz, mas apenas a ressurreição. Onde a pregação é uma pregação que enfatiza a prosperidade, mas não lembra da perseguição.
onde a pregação é uma pregação que fala apenas do alívio, mas não prega que existe descanso eterno. Nós falamos do alívio momentâneo, mas esquecemos de anunciar o descanso eterno em Deus. Às vezes nossa pregação, infelizmente, é uma pregação que está servindo ao equívoco de Satanás. Porque nós dizemos às pessoas: venha para Jesus, seu casamento vai melhorar. Venha para Jesus, você vai ser abençoado financeiramente. Venha para Jesus, essa enfermidade será curada. Eu creio em tudo isso. Eu creio em tudo isso. Mas, meu irmão, nós precisamos, de uma vez por todas, anunciar o Evangelho que diz que Deus não quer nada menos do que todo o seu coração. E Ele não aceita nada menos do que todo o seu coração. Se você o serve por causa dos benefícios dele, você nunca entendeu o plano e o projeto do Evangelho. O plano e o projeto do Evangelho é que nós sirvamos a Deus de todo o nosso coração. Devemos servir a Deus e obedecê-lo com um coração íntegro e reto, como Jó. Um coração reto, mas um coração integralmente dominado por Deus. Integralmente tomado por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Veja o que diz o versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Viestes a obedecer de coração. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 6 também, por favor. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fazendo de coração a vontade de Deus. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que recebestes. Obedecer de coração fazer a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez choque. Deus não quer a sua fidelidade pela simples fidelidade. Deus quer a sua fidelidade por paixão. Deus nunca quis um coração dividido. O coração do rei Amazias era um coração reto, mas era um coração dividido, não com inteireza de coração. O coração de Jó era um coração reto, mas era também um coração íntegro. Era um coração inteiro. Deus tinha 100% dele. O que eu quero dizer? Que Deus não quer a sua fidelidade fria. Ele quer a sua fidelidade apaixonada. Vou tentar exemplificar. Se você diz assim para sua esposa: eu nunca te traí. Eu nunca te traí. Eu nunca me deitei com outra mulher. Eu sempre fui fiel a você. Mas eu quero dizer a você que o meu coração não é mais apaixonado como era, de modo que, embora eu nunca tenha me deitado com outra mulher, eu tenho na minha mente esse desejo. Eu assisto pornografia. E todas as vezes que eu estou com você, eu estou pensando no corpo de outra mulher. O que você acha que essa esposa sentiria?
Você diz para ela: eu sou fiel, mas o meu coração não é teu mais. Irmãos, é a mesma coisa quando nós dizemos para Deus: eu te obedeço, mas eu te obedeço porque você promete na tua palavra que vai me abençoar. Eu te obedeço porque o Senhor diz que se eu for obediente, as bênçãos virão sobre mim. Há muita gente assim, infelizmente, submetida a esse equívoco maligno, equívoco de Satanás. Eu sirvo por causa das bênçãos. Eu tenho que dar o meu dízimo, porque afinal de contas, se eu não der o meu dízimo, as janelas do céu não se abrirão sobre mim. Deixa eu te dizer uma coisa: as janelas do céu poderão ser abertas sobre você, dando você ou não o seu dízimo. O que Deus quer não é o seu dízimo, o que Deus quer é o seu coração. Se Ele não tiver o teu coração, o teu dinheiro para Ele é nada, Ele não precisa, Ele é dono do ouro e da prata. Mas o que Deus quer é o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus nunca disse: filho meu, dá-me o teu dinheiro. Ele sempre diz: filho meu, dá-me o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Jó era um homem reto e íntegro de coração. Ele tinha o coração inteiro em Deus. Irmãos, Deus quer que nós o sirvamos de coração. Deus quer renovar a sua paixão por Ele. É essa oração que eu faço. Eu digo: Deus, eu posso pregar de maneira fiel a Tua palavra, mas eu não quero pregar de maneira fiel a Tua palavra. Eu quero pregar a Tua palavra de modo fiel e apaixonado. Porque o que faz diferença na vida, meus irmãos, não é a frieza da doutrina que nós experimentamos, ou a fidelidade que nós temos à doutrina. O que faz diferença na vida é que nós somos fiéis a essa doutrina, porque passamos a ter o nosso coração todo para Deus. Nós o amamos, nós o servimos, nós queremos Ele, nós estamos apaixonados por Ele. Falta-nos paixão. Falta-nos paixão. Falta-nos paixão. Se nós estivéssemos mais apaixonados por Deus, nós não teríamos dificuldade de uma série de coisas que nós temos visto muitas dificuldades hoje. O que nos falta é paixão. O que nos falta é obedecer de coração. O que nos falta é fazer a vontade de Deus de coração. Porque quando nós fizermos de coração, porque estamos tomados, apaixonados por Deus, nós podemos passar por tribulações e ainda assim sabermos que Ele nos ama, que as tribulações na nossa história, na nossa vida, não são sinais da desaprovação dEle, não são sinais de que Ele está contra nós, não são sinais do castigo dEle, mas são sinais de que alguma coisa boa Deus está por fazer na nossa história. Porque Ele nunca vai permitir uma prova na vida daqueles que o amam verdadeiramente, sinceramente, sem planejar alguma coisa excelente por detrás. Toda a prova que Deus permite que você passe, toda a prova que Deus permite que você enfrente, todo o sofrimento que Deus permite você enfrentar, é porque Ele está visando um bem muito maior e mais excelente adiante de você. E Satanás continua jogando com essa estratégia de dizer: sirva a Deus por causa das bênçãos dEle. Seja fiel, hein? E Deus vai te abençoar. Infelizmente, a religião vai prender aquelas pessoas que não conseguem viver em liberdade. A religião é um passo
que fica aquém daqueles que querem viver em liberdade. Porque a religião vai dizer, seja fiel no teu dízimo e Deus vai te abençoar. Está nas Escrituras? Sim, se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Tudo bem, é bíblico, mas o que é que Deus quer? Essa fidelidade técnica, automática, religiosa, protocolar, é isso que Deus quer? Não, o que Deus quer é ter o seu coração, porque quando Ele tiver o seu coração, Ele terá tudo de você. Vamos lá. Segundo equívoco. Morreram os filhos de Jó, todos eles. As aflições vieram sobre Jó. Só escapava um para dar a notícia. Todo mundo morria, um escapava para trazer a nova, para trazer a notícia. A mulher de Jó permanece viva. E olha a maneira como ela lida com a situação. Capítulo 2, versos 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. É bíblico chamar a mulher de doida aí, ó. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Segundo conceito equivocado que nós encontramos no livro de Jó, é sirva a Deus enquanto tudo está bem. Sirva a Deus por causa das bênçãos, é o equívoco de Satanás, e ele tem pregado em muitos púlpitos isso. E o segundo equívoco é humano, é da mulher de Jó. Ela diz assim: sirva a Deus enquanto tudo está bem. O equívoco da esposa de Jó foi pensar que a vida de Jó estava centrada nos bens, na saúde que ele possuía, nas suas propriedades, nos seus animais, nos seus servos, até mesmo nos seus filhos e filhas. O Salmo 128 diz assim, irmãos: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, e ao redor da tua mesa os teus filhos como rebentos da oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Deixa eu te dizer uma coisa rápida. Eu estou falando sobre o equívoco da mulher de Jó. Sirva a Deus quando todas as coisas estão bem. Olha que cenário lindíssimo do Salmo 128. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E parece que todas as coisas estão em ordem, né? E estão. Salmo 128 está descrevendo um cenário em plena ordem. Um homem temente a Deus. Deus é o centro. Deus está no centro. Deus está no trono da história desse homem. Esse homem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse cenário parece mais a vida de Jó.
Salmo 128 parece a vida de Jó. Um homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, se desvia do mal. A Bíblia diz que quando nós temos Deus no centro e Ele é tudo para nós, a nossa vida está em perfeita ordem. A nossa felicidade está... Fique comigo, por favor. A nossa felicidade está em Deus, a nossa alegria, feliz, bem-aventurado, é o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Então Deus está no centro. Então Deus no centro, a nossa vida toda passa a ter ordem. Não é aquela bagunça, aquele desajuste, aquele caos. Não. O trabalho tem um lugar. Você tem um lugar abençoado. O seu trabalho te abençoa. Você vê prosperidade como resultado do teu trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você será bem sucedido. Você olha para dentro da sua casa e a tua esposa no interior da tua casa é como uma vide, uma videira frutífera que produz frutos, alegria, a satisfação no relacionamento, a alegria, é como um vinho que gera alegria. Os teus filhos ao redor da tua mesa, como rebentos da oliveira, os teus filhos são como unção, como um óleo novo que é derramado sobre a sua cabeça. Você percebe que todas as coisas estão em ordem. Deus é o centro da sua história, mas a vida de Jó nos mostra que quando Deus é o centro da nossa vida, quando Deus está no lugar central, no trono, quando Ele reina, quando Ele de fato é o Senhor da nossa vida, quando Ele tem tudo que é nosso, quando o nosso coração é dEle, ainda que nós vejamos a felicidade escorrer pelos dedos das nossas mãos, porque perdemos tudo, porque perdemos todos os recursos, porque não temos mais no celeiro o trigo, porque não temos mais no pasto o gado, quando tudo perdeu, quando nós olhamos para dentro da nossa casa e percebemos que dentro da nossa casa a nossa esposa está contra nós, e ela olha e diz: amaldiçoa a Deus e morre. Por que você ainda conserva a sua integridade, esse coração inteiro diante de Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Não tem o porquê você continuar servindo a Deus. Quando você olha e vê que os rebentos da oliveira que estavam ao teu redor, que eram os teus filhos, já não mais estão ali, ainda assim é possível você continuar sendo um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque o equívoco da mulher de Jó é: sirva a Deus enquanto tudo está bem, mas a palavra de Deus para um homem cujo coração é totalmente dele é: você me serve não apenas quando as coisas estão bem, mas você me serve porque eu sou aquele que gera o bem em seu coração. Eu sou o seu bem mais precioso, eu sou a porção da sua herança, eu sou aquele que te apoia quando todas as coisas estão caídas e em ruínas. Eu sou aquele que te apoia. É possível servir a Deus. Jó nos mostra isso. Mesmo quando o cenário não é um cenário de bênção. É um outro conceito equivocado que a Bíblia nos ensina, irmãos. Embora seja muito difícil, estou falando da cruz, e a cruz é alguma coisa difícil. O que a Bíblia nos ensina é que é possível servir a Deus, independente das circunstâncias. O Abacuque, ele teve uma experiência de grandes dúvidas diante de Deus. Por que Deus disciplinava a nação de Israel daquela maneira? Por que Deus agia usando uma nação ímpia para disciplinar o seu povo? E a única resposta que Deus tem, aliás, não é a única resposta que Deus tem, a única resposta que Deus provê a Abacuque é: o justo viverá pela fé. Em outras palavras, Deus diz assim: se você crê, é o suficiente. Você tem fé, é o suficiente para acreditar que eu continuo bom e continuo no controle de todas as coisas. Me parece que é isso que está aqui na mente de Jó. Eu posso ainda louvá-lo,
porque eu sei que Ele é bom e continua no controle de todas as coisas. Mas a mulher de Jó não conseguia entender isso. A esposa dele não conseguia discernir isso. A esposa dele só conseguia discernir que nós servimos a Deus enquanto tudo está bem. Quando as coisas ruins, quando as coisas caem por terra, quando a gente já não vê mais nada sustentado ao nosso redor, a gente abandona Deus. Mas lá também, em Abacuque, ele começa com uma série de porquês. Depois que Deus diz para ele, o justo viverá pela fé, ele encerra o livro dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha no aprisco as ovelhas, no curral não haja gado, ainda assim o meu coração se alegrará no Senhor. Por quê? Porque Deus se tornou o teu maior tesouro, porque Deus se tornou o centro da sua história, porque Deus ganhou o seu coração, porque enquanto Deus não ganhar o seu coração por inteiro, quando as coisas estiverem difíceis, você vai cair fora. E ainda vai fazer propostas para o outro, dizendo assim, amaldiçoa Deus e morre. Não vale a pena servi-lo nessa condição caótica. Mas a Bíblia diz que Jó tinha uma palavra só, porque o coração dele era íntegro e reto diante do Senhor. E a palavra de Jó é, bendito seja Deus, Deus o deu, Deus o tomou, Deus tem o controle, Ele está no comando, e Ele me ama, então eu não vou deixá-lo. Eu sei que o meu Redentor vive, em breve Ele vai se levantar da terra para me dar esperança. Ele está no controle, Ele vai fazer alguma coisa. É isso que estava no coração de Jó. Terceiro equívoco. Capítulo 11. Já fui tentado a pregar isso aqui, muito bonito. Versículo 13. Um dos amigos de Jó, Zofar, se dispuseres o coração, é ele quem está falando com Jó. Presta atenção nas palavras do Zofar. Se dispuseres o coração, e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. Sua esperança será o render do espírito. Terceiro equívoco dos amigos de Jó. Toda a adversidade é resultado do pecado. Toda a adversidade é causada pelo pecado. A argumentação de Zofar é perfeita, mas é errada. Isso por uma razão. Zofar conhecia bem a teologia, mas não conhecia Deus. A Bíblia diz que o pecado dos amigos de Jó é tamanho que Jó precisa orar por eles no final. Precisa interceder por eles no final, porque às vezes a gente conhece bem a doutrina, a gente conhece bem a teologia, a gente conhece bem a igreja, mas a gente não conhece Deus. E o equívoco deles é pensar que os sofrimentos de Jó eram todos consequência dos seus pecados.
Jesus diz nas Escrituras, irmãos, que de fato o pecado causa consequências e entre elas enfermidade. Eu não estou dizendo que não, que o pecado traz prejuízo para todo mundo. Você sabe disso, eu sei disso. Ou não sabemos? Tem alguém aqui que não sabe que o pecado traz consequências e as consequências do pecado são sempre ruins? Elas sempre geram alguma coisa ruim? Alguém não sabe disso? Só não sabe quem não peca. Nós sabemos disso. Jesus uma vez curou um paralítico, e depois que ele levantou o paralítico, ele encontra esse paralítico lá no templo, no momento de celebração. Preguei sobre isso aqui outro dia, João capítulo 5. E aí, quando Jesus está com ele lá dentro do templo, Jesus olha para ele e diz assim: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, Jesus diz: olha, a tua cura veio da minha parte, mas o teu pecado é que causou a tua enfermidade. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Você está curado, não peques mais, porque o teu pecado gerou essa enfermidade. Então, é óbvio que o pecado, ele gera isso, ele produz isso. Mas é temeroso, irmãos, nós usarmos isso como regra. Na igreja, isso é regra. Sabia disso? Eu, sinceramente, eu vou abrir meu coração, eu tenho medo de falar de dificuldades. Pode ser onde for. Pode ser onde for. Por quê? Porque a relação é imediata. Está com problema? Tem pecado. Está sofrendo? Tem pecado. Eu fico observando o modo como as pessoas lidam. Aconteceu um acidente, tem pecado. Aconteceu qualquer coisa, Deus está querendo falar alguma coisa. Sim, Deus fala através de todas as formas, inclusive Deus fala em tudo. Tudo Deus fala. Deus está falando em tudo. Tem um irmão aí que acha que Deus fala em tudo, e eu acho até, eu fico ouvindo ele, mas só não vou falar quem é, porque precisa ter discernimento para ouvir, senão vai ficar todo mundo meio doido. Mas ele fica falando, Deus fala em tudo. Deus fala aqui com a borboletinha, voou uma borboleta, Deus está falando alguma coisa. Passarinho cantou, Deus está falando alguma coisa. Eu acredito que Deus fala em tudo mesmo. Deus fala. Mas nós ficamos nessa paranoia e logo, dentro dessa teologia bárbara, pagã que nós temos, bárbara de bárbaro, de pagão, que às vezes nós temos, a gente alia as coisas e diz assim, se deu errado é porque está em pecado. Olha a pergunta, tem gente que gosta quando eu falo disso também, porque gosta de falar assim, porque pensa que eu estou, de alguma maneira, relativizando o seu pecado. Não, tem gente que está sofrendo por causa do pecado. O que eu estou dizendo é que nem todo o sofrimento é causa do pecado. Um dia os discípulos olham para Jesus, vem um homem cego de nascença. A Bíblia diz que ele nasceu cego, gente. O homem nasceu cego, presta atenção, ele nasceu cego. Qual que é a pergunta dos discípulos? Quem pecou? Ele ou seus pais? Me perdoem a palavra, não é com vocês, por favor, não é com ninguém aqui dentro, meu amor, não estou falando com ninguém. Seus burros! Ele nasceu cego. Quem pecou? Ele ou seus... Ele não tem jeito. Não, vamos teologizar, todo mundo nasce em pecado. Mas mesmo assim, é muito absurdo que o homem tenha pecado. Pecou quando? Pecou lá no ventre. Sei, só se for. Aí, não chamei ninguém de burro, meu irmão. Guarda isso. Ele ou seus pais que pecaram?
Aí Jesus diz, Jesus é paciente, né? Jesus não é como eu. Jesus não diz assim, ô seus burros, ele não tem jeito. Talvez os pais. Não, Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Nem ele, nem seus pais. Isso aqui é para se manifestar as obras de Deus. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus está falando. E por mais que todo mundo julgue e diga, isso aí é porque você está em pecado, fique calado, quieto, porque Deus vai manifestar a glória dEle, e quando Ele manifestar a glória dEle, todos verão e temerão ao Senhor. Então cuidado com essa relação imediata que você e eu fazemos. Aconteceu alguma coisa difícil, é pecado. O Zofar tem um discurso belíssimo, mas está errado o discurso dele. A primeira coisa que ele diz para Jó é, se você dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, mas o coração de Jó é íntegro. Ele não precisa dispor o coração para Deus, o coração dele é de Deus. O coração dele está em Deus. E ele diz em seguida, se lançares para longe a iniquidade, se na tua tenda habitar a justiça e não a injustiça, se você levantar o rosto sem mácula, você estará seguro e nada temerá. É isso que dá um nó na cabeça, porque é exatamente o contrário que está acontecendo com Jó, e ele não tem mácula, ele se desvia do mal, ele é homem íntegro e reto, ele tem o coração disposto para Deus, ele está longe da iniquidade, porque ele se desvia do mal, mas veio sobre ele um caos, e ele não consegue entender, e a doutrina de Zofar causa mais angústia ainda, mais angústia. Irmãos, não é cristão quem pensa assim, é pagão. Quando o Paulo sai do naufrágio, chega na ilha, estão fazendo uma fogueira, está todo mundo molhado, com frio, cansado, estão fazendo uma fogueira. Uma víbora, depois que jogam fogo, fugindo do calor da fogueira, aquela víbora salta e se pega no braço, na mão de Paulo e o pica. E ele está picado de víbora. Os pagãos olham e dizem, este homem é maldito, sendo livre do naufrágio, a ira dos céus não o deixa viver. Por quê? Se aconteceu alguma coisa de errado é porque Deus não está ali. Tem pecado. Está amaldiçoado. Está amaldiçoado. Aí o tempo passa, o homem não morre, porque há uma promessa. Porque para aqueles que creem, esses sinais o seguirão. Falarão novas línguas, se alguma coisa mortífera beberem não lhes causará mal, se uma víbora lhe picar, o veneno não o matará. O tempo vai passando, Paulo continua nos seus afazeres normal, os pagãos continuam na sua observação incrédula, quando olham percebem que nada acontece com Paulo e dizem, esse homem deve ser Deus. Porque ele ficou livre do naufrágio e agora uma víbora o picou e ele não morre. E assim somos nós muitas vezes. Se acontece alguma coisa de errado com alguém, está em pecado. Se acontece alguma coisa boa, o cara pode estar até em pecado. Se é ateu, olha como nós somos insanos, irmãos. O cara é um ateu e ele está lá usufruindo das benesses da vida e a gente diz, que cara abençoado. Essa relação não é direta. É direta só na minha e na sua cabeça, que muitas vezes pensamos como pagão e não como cristão. Gente, abre a porta. Capítulo de número 42 para a gente encerrar.
pequei de novo, irmãos. Há esperança para mim. Alguém diga amém. Vamos lá. Capítulo 42. Eu estou agora encerrando. Versículo de número 5. Então respondeu Jó ao Senhor: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos... Vamos repetir isso? Eu te conhecia... Quando nós lemos a história de Jó, a nossa tentação é endeusar, divinizar Jó. É a nossa tentação. A gente chega lá no capítulo 42 e a gente percebe que a reviravolta na história de Jó, então a gente diz, esse homem aqui está fora da curva normal dos homens. Então a gente coloca ele num panteão divino. Mas Jó também cometeu um equívoco, e ele reconhece o seu equívoco. O equívoco de Jó é que Jó pensava que conhecia muito bem a Deus. Gente, eu tenho visto isso o tempo inteiro, na minha vida e na vida das pessoas assim que me rodeiam. A gente começa a ter experiência com Deus, a gente começa a ficar místico, assim, meio que... De vez em quando vem me contar umas visões que tiveram. Eu falo, mas meu Deus do céu, o que essa visão quer dizer? Aí a pessoa diz, não, é que assim, 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 entendeu, pastor? Aí eu fico constrangido de dizer, não entendi nada. Eu só balanço a cabeça. Não pequei com a palavra, pelo menos, né? Aí é que nós temos que fazer isso. Quando é alguma coisa que está na Bíblia, eu falo, vamos fazer. Não, agora a gente precisa orar mais, pastor. Eu falei, amém, irmão, é isso mesmo, a gente precisa orar mais mesmo. A visão está falando sobre orar mais, então está certa a visão. Pode ser o que for, está certa, tem que orar mais. Tem que ir. Mas, irmãos, às vezes a gente acha que conhece Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nem eu nem você conhecemos Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Deus está para além dessa capacidade limitada, minha e sua, de conhecê-lo. O que eu sei de Deus é o que Ele quis me revelar. O que eu sei de Deus é apenas aquilo que Ele quis revelar-se de si a mim. Eu sou um cego que está tateando, tentando descobrir quem é Deus, mas Deus está para além de tudo isso. Não, mas já conseguiram criar um sistema, pastor. A teologia já sistematizou o caráter de Deus. Irmão, o que nós enxergamos de Deus é como que num espelho retorcida. A visão é retorcida, é um bronze polido. Às vezes a visão é uma visão, a cabeça grande, corpo pequeno. Às vezes corpo grande, cabeça pequena. Mas a visão completa de Deus nós teremos apenas na eternidade. Aqui o que nós temos é apenas uma sombra. Deus está para além de tudo isso. De maneira que Jó, talvez, andando com o Senhor durante um tempo da sua história, alcançando um coração íntegro, um coração reto diante do Senhor, ele começou a achar que ele conhecia Deus. Deus é meu parceiro, Deus está comigo e eu com Ele, nós andamos junto, carne e unha. Só que quando Jó começou a vivenciar aquelas experiências que foram profundamente doloridas na vida dele, angustiantes, ele chega no final de tudo e diz assim, eu te conhecia de modo terceirizado. Sabia de tudo que me ensinaram,
Mas agora, e tão somente agora, depois de tudo que me aconteceu, os meus olhos estão vendo o Senhor. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo, eu estou face a face com o Senhor. Irmãos, às vezes nós achamos que conhecemos bem a Deus, até que a gente passa pela experiência da dor, do sofrimento, da angústia, das perdas, até que a gente anda pelo caminho estreito. Aí quando a gente anda pelo caminho estreito, a gente entende que Deus é muito maior. Deus é muito maior e que eu não tenho como conhecê-lo plenamente nessa história. O que eu conheço de Deus é o que Deus quis se dar a conhecer a mim. Agora preste atenção nisso, eu estou encerrando com isso. Capítulo 40, versículo 6. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Irmão, se os amigos de Jó falaram uma porção de coisas, Jó também falou. A Bíblia diz que ele não pecou, mas ele falou, no seu íntimo, no seu coração. Ele não pecou com os seus lábios, mas havia indagações no seu coração. Até que o Senhor, diz a Bíblia, no meio de um redemoinho, falou com Jó e disse assim: cinge os teus lombos, Jó, põe-te de pé, eu quero falar com você como homem, você como homem, eu como Deus. Deixa eu começar. Onde você estava quando eu estendi os céus e coloquei o firmamento? Onde que você estava, Jó? Aonde que você estava quando eu criei os monstros marinhos, quando eu criei a baleia, quando eu criei o crocodilo? Aonde você estava, Jó? Quando eu firmei os mares, e Deus começa a falar da criação e de perguntar para Jó onde ele estava, diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Até que Jó, diante da palavra do Senhor, chega no capítulo 42 e diz: Senhor, eu me arrependo, porque ele entende que havia pecado de alguma maneira, no pó e na cinza. Agora, não sou eu quem pergunto para o Senhor nada, é o Senhor quem me fala. Eu simplesmente me prostro, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Irmãos, só que isso tudo aconteceu no meio de um redemoinho. Deixa eu dizer uma coisa: redemoinho são forças contrárias que se colidem e produzem uma tensão. E essa tensão leva as coisas para cima. Como é que Elias subiu ao céu? Você lembra? A Bíblia diz que Elias subiu no meio de um redemoinho, porque redemoinho são forças contrárias que geram uma tensão que nos leva para cima. É no meio do redemoinho que Deus nos leva a conhecê-lo melhor e a ouvir a palavra dele melhor. É quando nós estamos no meio de uma tensão que Deus nos leva para cima e nós somos levados a conhecer mais a Deus. Não é estudando teologia, eu gosto da teologia, é necessário estudar. Não é indo para a igreja simplesmente para ouvir o sermão do pastor. Não é simplesmente nós possuindo minha concordância hoje está terrível. Não é apenas quando nós possuímos um conhecimento terceirizado, não. Mas é quando Deus nos coloca no foco da atenção e nos leva para cima. Lá nós passamos a conhecer mais a Deus, porque Deus nos colocou perto dele. Irmãos, nós precisamos entender que Deus não é conhecido nas lâminas de um laboratório, não é quando você pesquisa sobre Deus, não é quando você investiga nos livros sobre Deus. Você conhece Deus, são nas circunstâncias difíceis da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É quando nós estamos passando por uma profunda tensão que Deus nos coloca para cima e faz com que nós o conheçamos mais e melhor. Vamos ficar de pé. Senhor, nós precisamos de um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer por obediência, não por interesse. Um coração, ó Deus, íntegro e reto, que nos momentos
de bênção está glorificando, mas nos momentos difíceis também ergue as mãos e declara: bendito seja Deus, Ele deu, Ele tomou, o nome dEle deve ser louvado. Senhor, que o nosso coração seja um coração, ó Deus, cheio da Tua presença, conquistado pelo Senhor, Pai, para que nós entendamos que os momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes são provisões do Senhor para nos levar a conhecê-lo mais e melhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que os momentos difíceis da nossa vida não são, ó Deus, para nos levar para baixo, mas é para nos levar para cima, para perto de Ti. É isso que eu te peço, meu Senhor. Fortalece a fé e renova as forças da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Renova as nossas forças, é o que eu te peço no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que o consolo, a unção, os dons, o fruto do Espírito sejam e permaneçam sobre a sua vida agora e para todo sempre. Amém e amém. Todo o povo de Deus diga amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos na paz do Senhor.